Bom dia a todos, a gente está aqui continuando o nosso curso de Eletromagnetismo 1. Hoje nós vamos para a segunda aula, que é sobre sistemas de coordenadas e a transformação entre esses sistemas, né? Da mesma forma como ontem, todo esse conteúdo dessa apostila vai estar disponível para vocês lá no sistema, né, no SIGA-A, então vocês vão poder baixar esse capítulo de hoje. Então essa apostila está sendo construída ao longo do curso, então quando a gente terminar o curso, vocês vão ter uma apostila completa. Então, o que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é alguma forma de mapear um espaço. Então, pense, por exemplo, a superfície da Terra, certo? A superfície da Terra, apesar da Terra ser, esférica, quase esférica, vamos dizer assim, né? Um geóide, mas apesar da Terra ter esse formato esférico, a superfície da Terra pode ser mapeada numa espécie de superfície bidimensional, certo? A casca esférica pode ser mapeada numa forma bidimensional. Como é que a gente mapeia, por exemplo? A gente mapeia latitude e longitude. Então, com duas coordenadas, a gente consegue mapear toda a superfície da Terra, por exemplo, certo? E se a gente adiciona mais uma coordenada, que é altitude, a gente pode agora ter as três dimensões. Então, é um exemplo aí de mapeamento. Existem tipos diferentes de mapeamentos que a gente pode utilizar, e esses tipos diferentes a gente vai chamar de sistemas de coordenadas, certo? Existem muitos tipos de sistemas de coordenadas diferentes. Os que nós vamos usar aqui são três, que são o sistema cartesiano, o sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas. Cada um deles vai possuir vantagens e desvantagens, mas basicamente cada um deles vai ser mais fácil de representar alguma geometria específica. Então, por exemplo, cilindros, em geral, vão ser mais fáceis de representar com coordenadas cilíndricas. Já cubos ou superfícies retangulares vão ser mais facilmente representadas no sistema cartesiano. Já cascas esféricas, cones, serão mais facilmente representados nas coordenadas esféricas. Ok? E, obviamente, os subconjuntos, né, dessas geometrias vão ser mais facilmente representadas em cada um desses diferentes sistemas. Ok? Então, vamos lá. O primeiro sistema, que é o sistema mais simples de entender, é o sistema de coordenadas cartesianas. Vamos primeiro observar o sistema de coordenadas cartesianas em um plano, para depois a gente ver como é que a gente discute para a terceira dimensão, certo? A dimensão Z. Então imagine que eu tenho um plano e nesse plano eu desejo mapear todos os possíveis pontos dentro desse plano. Então eu vou criar duas coordenadas. Eu vou criar uma coordenada das abscissas e outra coordenada das ordenadas. Ao X eu vou dar o nome de abscissa e ao Y eu vou dar o nome de ordenada. Então veja, para a gente construir um elemento de uma dimensão, um espaço de uma dimensão, nós podemos ter simplesmente uma curva, certo? Nessa curva a gente define uma origem, a gente pode definir uma origem nessa curva, e a gente vai definir os outros pontos dessa curva em função da distância deste ponto de observação à origem desta curva. Essa escolha ela é arbitrária, certo? Eu escolho um ponto para ser a minha origem e a partir da origem eu escolho outros pontos que estão a uma determinada distância da minha origem. Essa curva pode ser uma reta, mas ela não precisa ser uma reta. Ela pode ter formatos diferentes. Então a gente vai parametrizar e dizer que para a direita, por exemplo, essa é uma escolha arbitrária, a gente está crescendo na escala. Então aqui eu tenho, por exemplo, o ponto em que eu tenho a coordenada ou parâmetro mais 1, nesta escala que eu escolhi. E, por exemplo, uma unidade de comprimento no sentido contrário, eu vou dizer que é menos 1. Todos os sistemas de coordenadas vão ser descritos da mesma forma. O princípio por trás é exatamente o mesmo, é este. Nós vamos definir uma origem e vamos definir
um formato desta curva e sobre esta curva nós vamos colocar uma escala e o valor daquela coordenada vai ser a distância daquele ponto de observação para a origem que eu escolhi na minha escala. O sistema de coordenadas cartesianas é o sistema em que a gente escolhe essas curvas como sendo retas. Então, todas as retas de referência serão retas, né? Bem, é meio redundante essa palavra, mas é isso que eu quero dizer. Todas as curvas de referência serão retas. Então, veja só. Se eu escolho esse cara daqui como eixo X, por exemplo, o eixo das abscissas, eu vou dizer que a minha origem está aqui nesse ponto central, que é esse pontinho roxo aqui, no centro da minha origem. Vamos agora ignorar por enquanto o Y e vamos só prestar atenção no X. Então, eu posso definir a minha coordenada X como a minha distância da origem, mas na horizontal. Então, isso significa que este ponto aqui, ó, eu estou desenhando uma seta, esse ponto aqui, para onde essa seta aponta, é um ponto que está a 2 unidades de comprimento da origem. O que é o caso também desse mesmo ponto verde que está aqui em cima. Tanto esse ponto verde quanto esse ponto que essa seta está apontando aqui embaixo, esses dois pontos estão a 2 unidades de comprimento na direção que é paralela ao meu eixo X. Então, quando eu defino um valor de X num plano, eu estou definindo um conjunto de pontos e que todos os pontos desse conjunto estão a uma mesma distância da minha origem, horizontalmente. Então, por exemplo, se eu defino x igual a 3, eu estou definindo um conjunto de pontos, todos esses pontos aqui, que estão à mesma distância da minha origem, partindo de um caminho horizontal, partindo de um caminho paralelo. Então, ó, esse mesmo caminho aqui 3, esse mesmo caminho 3. Como é que eu posso definir agora um ponto? Eu faço a mesma coisa com uma segunda coordenada, né? Então, se eu disser que o meu y, por exemplo, é igual a 2, eu estou definindo uma distância, só que agora na vertical, porque o meu y eu vou usar numa direção perpendicular. Foi meio mal desenhado, mas é isso aí. Então, ó, a minha distância aqui vai ter o valor igual a 2. A interseção entre essas duas retas vai, portanto, ser o ponto de interesse. Eu posso utilizar outras relações matemáticas, né? Porque nessa relação aqui eu usei duas identidades. Eu usei x igual a 3 e y igual a 2. Então isso me resultou numa interseção que é exatamente esse ponto. Mas eu posso utilizar outras relações matemáticas que definem regiões no espaço também. Aqui um espaço bidimensional. Então, por exemplo, se eu utilizo a relação, x maior que y, o que eu estou definindo? Eu estou aqui definindo todos os pontos em que a minha distância x, ou seja, a minha distância entre o ponto de interesse e a origem em x por um caminho horizontal é maior do que a minha distância em relação a y, né? A minha distância equivalente, só que agora no eixo y. Então, se eu traço, por exemplo, uma curva x igual a y, seria exatamente essa curva aqui, né? Curva x igual a y. Então, quem é que vão ser os pontos em que x é maior do que y, né? Todos os pontos que estão, por exemplo, abaixo dessa linha. Todos os pontos abaixo dessa curva vão fazer parte desta região. Certo? Porque abaixo dessa região, todos os pontos em x são maiores do que os pontos em y. Então eu posso utilizar esse cara para definir pontos, para definir curvas e também para definir regiões. Certo? Mas esse é um sistema que todo mundo conhece, então aqui é só uma revisão. Certo? Todo mundo já sabe como funciona o sistema cartesiano. Como é que a gente faz agora para definir
um espaço cartesiano, tridimensional. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou adicionar agora mais uma coordenada, e o que eram retas agora são conjuntos de planos. Então eu adiciono mais uma coordenada, a coordenada z, que está aqui, né? E esta coordenada z vai também crescer em uma terceira direção, e essa terceira direção ela deve ser ortogonal tanto a x quanto a y, para que a gente tenha um espaço tridimensional de fato, né? A única forma da gente adicionar mais uma dimensão é criando uma ortogonalidade entre a nova dimensão e as dimensões anteriores. Pode ver aqui que essa terceira dimensão ela é colocada de forma a fazer com que o meu espaço vetorial seja destrógero. Então, se a gente usar aqui aquela regra da mão direita, apontando o dedo indicador na direção de x, o dedo médio na direção de y, o polegar irá automaticamente apontar nesta direção aqui, z. Ok? E aí, o que passa a ser conjunto de retas, o que era conjunto de retas aqui no plano cartesiano, passa a ser um conjunto de planos, certo? Aqui no espaço cartesiano tridimensional. Então, quando eu defino, por exemplo, z igual a 3, por exemplo, se eu defino z igual a 3, o que eu estou dizendo é que este conjunto de pontos são todos aqueles pontos em que verticalmente, né, paralelo à direção z, os meus pontos estão a 3 unidades de comprimento da origem. Certo? Então, bem, é isso. Então aqui, nesse espaço tridimensional, eu posso definir essas 3 dimensões. Como é que eu faço agora para poder preencher todo o espaço com possíveis pontos em x, y e z, né? Eu preciso fazer com que cada uma dessas variáveis individualmente tenha que variar de menos infinito até mais infinito. Então, se eu faço x variar de menos infinito até mais infinito, então eu consigo preencher todos os pontos na direção de x. Se eu faço y variar de mais infinito a menos infinito, então eu consegui todos os pontos na direção de y e igualmente com z. Eu preciso que as 3 variáveis tenham seus intervalos definidos de menos infinito até mais infinito, e assim eu consigo definir infinitos pontos neste espaço tridimensional. Ok? Os vetores, isso já foi discutido anteriormente, né, irão apontar na direção de crescimento de cada uma dessas coordenadas, os vetores unitários, né? Então, meu vetor AX irá sempre apontar na direção do crescimento da variável x. O vetor AY irá sempre apontar na direção de crescimento do vetor y, da coordenada y. O AY cresce na mesma direção de y. E o meu vetor AZ cresce sempre, aponta sempre na direção de crescimento da minha coordenada z. AZ. Ok? Como é que a gente vai definir vetores dentro dessa região? Como a gente tinha discutido anteriormente, os vetores serão definidos dentro de uma região como uma combinação linear dos 3 vetores unitários. Então a gente vai representar o vetor em coordenadas cartesianas por esta forma aqui. Certo? Então meu vetor A vai ser uma composição das 3 parcelas que são múltiplos dos meus vetores unitários. Beleza. Coordenadas cilíndricas, né? Qual que é a diferença da coordenada cilíndrica para a coordenada cartesiana? A forma como eu defino o meu plano original é diferente. Então, veja só, na coordenada cartesiana, as minhas curvas de referência eram retas, né? Então você pode ver, se eu defino x constante, o que eu tenho é uma reta. Se eu defino y constante, o que eu tenho é uma reta. Então eu estou definindo o meu plano original através dessas retas referência.
No sistema cilíndrico, eu vou partir novamente de uma definição de plano, só que agora eu vou definir o meu plano com coordenadas polares, ou seja, vai existir um polo aqui, que é a própria origem do meu sistema. Esse cara daqui vai ser um polo, e a partir desse polo, eu vou definir os pontos no meu plano a partir de dois parâmetros. O primeiro parâmetro será a distância deste meu ponto para o polo, para a origem, né? A essa distância eu vou dar o nome de ρ, a letra grega. Pode notar que este ponto aqui, né, vai ter a mesma distância ρ deste outro ponto aqui. Correto? Então esses dois pontos possuirão a mesma coordenada ρ. Terceiro ponto aqui com a mesma coordenada ρ. Então, quando eu defino um valor de ρ, eu estou definindo um conjunto de pontos em que todos estes pontos possuem, né, a mesma distância da origem, a mesma distância para a origem. Então, toda esta circunferência aqui é a circunferência que é definida quando eu escolho um certo valor da minha primeira coordenada, que é a coordenada ρ. Ela equivale ao raio dessa circunferência. Como é que agora, desse conjunto de pontos, eu posso definir qual é exatamente o ponto que eu quero buscar? Eu vou definir uma reta de referência. Aqui eu posso escolher a reta de referência como sendo esse cara daqui. Vou chamar esse cara daqui de uma reta de referência. E agora eu posso traçar um ângulo entre essa reta de referência e o meu ponto observado. Então, vamos dizer que eu estou observando esse primeiro ponto que eu desenhei. Então aqui, olha só, o ângulo pode ser definido dessa forma aqui. O ângulo entre essa reta de referência qualquer e o ponto de observação. Então agora eu sei que o meu ponto de observação é especificamente este ponto aqui e não qualquer outro deste círculo, né, que havia sido desenhado só com a definição do raio ρ. Eu vou chamar esse ângulo de φ. Uma coisa importante é, a gente tinha definido que as nossas coordenadas deveriam ser ortogonais, certo? Isso era algo importante para que a gente pudesse cobrir todo o espaço. Note que todos os encontros entre as retas e as circunferências estão acontecendo em ângulos de 90 graus, independente do ponto onde elas se encontram. Todos esses encontros são ortogonais. Isso significa que essas coordenadas são ortogonais e que a gente consegue representar todo o plano corretamente através dessas duas coordenadas. Beleza. Quem é que vão ser os vetores unitários aqui no caso das coordenadas polares? Os vetores unitários apontam na direção de crescimento daquela coordenada. Então vamos observar aqui no ponto vermelho aqui em que a gente descreveu, né? Então quem é que vai ser o meu vetor, por exemplo, a ρ, o vetor de crescimento do raio, né? Então o raio está nessa direção aqui, então o raio cresce para essa direção. Este aqui vai ser o meu vetor unitário a ρ. Ficou claro? Beleza, então esse é o meu primeiro vetor unitário. O meu segundo vetor unitário fica na direção do crescimento do ângulo. Então, se eu estivesse alterando esse ângulo φ, para onde que esse meu ponto iria caminhar? Ele ia caminhar nessa direção aqui, né? Nessa direção. Então, portanto, esse vetor aqui será o vetor unitário a φ. Ficou meio parecido, mas vocês entenderam.
Note uma coisa interessante. Vamos tentar fazer essa mesma análise agora num outro ponto. Esse ponto aqui que eu estou marcando em vermelho, certo? Vocês viram aqui, ele está no ângulo de 210 graus. Ok? Então aqui, quem serão os vetores a ρ e a φ? A ρ aponta na direção do crescimento do raio, então a ρ agora aponta nesse sentido aqui. A ρ na direção de crescimento do raio. E o ângulo Aφ aponta na direção do crescimento de φ. Então veja que agora na representação cilíndrica, o que nós temos é que os ângulos não apontam sempre para a mesma direção quando comparados ao cartesiano. Mas eles apontam sim sempre na mesma direção aqui dentro desse sistema, certo? Então não é que o ângulo está girando, não é que o vetor está girando. Esses dois vetores são exatamente iguais, só que na representação cilíndrica, certo? Como é que a gente vai sair dessa representação polar aqui e partir para a representação cilíndrica? A gente vai simplesmente adicionar uma terceira coordenada e essa coordenada será cartesiana, certo? Então a coordenada z, ela vai funcionar da mesma forma, ele é um conjunto de retas. Só que agora esse conjunto vai estar aqui saindo desta coordenada polar aqui que estava no plano e vai criar uma série de planos iguais no crescimento de z. Imagine que essa minha superfície aqui, ó, essa superfície z constante, essa superfície que eu estou apontando aqui com essa retinha, com essa seta, essa superfície aqui é um destes planos aqui descrito em coordenadas polares. Então aqui, ó, sobre esse plano eu posso ter aqui meus raios, eu tenho aqui a definição dos meus raios e tenho também a definição das minhas circunferências, certo? Então, quando eu adiciono a terceira variável z, o que eu estou fazendo é criando infinitas cópias deste plano polar e colocando uma em cima da outra para poder criar esse espaço aqui tridimensional. Então, estou expandindo a definição das coordenadas polares para poder criar as coordenadas cilíndricas, certo? Então, aqui a gente já tem os vetores unitários. Quem é que vão ser os vetores unitários em z? O vetor que aponta na direção de crescimento. Então, no caso de z, será nesta direção o tempo todo. Esse cara daqui é AZ. Ok? Lembrando que para o vetor unitário a ρ e a φ, a gente pode às vezes pensar que eles estão mudando de direção, porque aqui ele aponta numa direção diferente. Isso não é real. Eles apontam na mesma direção. A ρ aqui e a ρ aqui estão apontando na direção ρ. E a φ estão apontando na direção φ. Então, esses ângulos, eles apontam sempre na mesma direção. Ok? Para esse sistema, esta é a mesma direção que esta. Certo? Ok. Quem são as superfícies constantes dentro da minha representação em sistemas de coordenadas cilíndricas? Então, essas minhas superfícies constantes serão z constante, ρ constante e φ constante. Certo? Então, vamos lá. A minha superfície ρ constante, essa primeira aqui que está desenhada, são todos os pontos em que eu tenho a mesma distância deste ponto de interesse para a minha origem, seguindo a direção ρ. Então aqui, olha só, se eu observar no topo desse cilindro aqui, essa distância aqui é sempre a mesma para todos os pontos de um cilindro. Se eu pegar um ponto interno aqui também, ó, essa mesma distância, igualzinha, essa mesma distância é sempre igual para todos os pontos de um cilindro. Então, quando eu defino um ρ constante, se eu digo, por exemplo, ρ igual a 2,
o que eu estou fazendo é definindo um raio em que todos os pontos possuem a mesma distância do ponto de interesse para minha origem, seguindo a direção ρ. Beleza. O que acontece quando eu defino um φ constante? Um φ constante são todos os pontos que possuem o mesmo ângulo de rotação em relação ao meu plano original. Para isso, a gente precisa definir quem é que vai ser esse plano original. Então, vamos dar uma olhada de novo aqui na minha coordenada polar, certo? Essa escolha é arbitrária. A melhor escolha é a gente dizer que essa reta de referência aqui é o eixo x. Fazendo isso, a minha reta de 90 graus aqui, a minha marca de 90 graus será o meu eixo y. Então aqui fica fácil de definir qual é a direção onde está apontando o z. O z está apontando na direção aqui saindo da tela. Então meu eixo z está saindo da tela. Posso representar ele dessa forma aqui, né? Saindo da tela. Esse cara daqui vai ser o z. Note que x, y e z continuam ortogonais, certo? Pela nossa definição, né? A gente já colocou o z para ser ortogonal. Agora, note o seguinte. Ρ, φ e z também continuam ortogonais. Perceba, z faz 90 graus com esse plano inteiro. Então, qualquer vetor que estiver contido neste plano fará 90 graus com z. Certo? Beleza. E para que o meu sistema seja destrógiro, qual é a ordem das componentes que eu posso escolher? Eu preciso escolher φ depois de ρ. Então, eu preciso escolher ρ, φ e então z. Para que eu consiga fazer o meu produto vetorial na mesma ordem. Então, se você fizer a regra da mão direita, o seu dedo indicador vai estar apontando na direção do raio, o seu dedo médio vai estar apontando na direção do ângulo φ e o seu polegar vai novamente estar apontando na direção z. Então eu consigo aqui fazer a regra da mão direita. Esse sistema é destrógiro quando eu escolho as coordenadas nessa ordem. Ρ, φ e depois z. Então por isso que a gente escolhe nessa ordem particular para que isso funcione e dê certo, certo? Eu também poderia escolher, por exemplo, φ, z, ρ. Essa também é uma ordem que me daria um sistema destrógiro. Φ, z, ρ. Ou z, ρ, φ. Essas três opções vão me dar sistemas destrógeros, certo? Só que, como nas coordenadas cartesianas a gente já tinha z como sendo a terceira coordenada, a gente já tinha x, y, z, então vai ser melhor a gente colocar ρ, φ e z para que ela fique na terceira também, e aí os dois ficam bonitinhos, certo? Mas lembre-se que essa é uma escolha, certo? Essa é uma escolha arbitrária. E aí a gente vai escolher fazer dessa forma. Ρ, φ e então z. Beleza. Então se a gente pega essas coordenadas polares e transpõe para este diagrama aqui, quem é que será o ângulo φ? O ângulo φ, ele cresce a partir de x em direção a y, certo? Note aqui. Ele cresce a partir do x em direção a y. Então aqui nesta representação, o meu ângulo φ, ele cresce nesta direção. Certo? Ele é uma rotação a partir desta direção. Quando eu defino um ângulo φ constante, aqui, por exemplo, me parece ser φ igual a 45 graus, então eu estou definindo aqui φ. Então, quando eu defino φ igual a 45 graus, o que eu estou definindo? Todos os pontos que possuem esta distância de exatamente 45 graus da origem, quando eu faço essa rotação de 45 graus ao longo de φ. Ok, então, quando eu faço isso, o meu resultado é um semiplano. Por que não um plano completo?
Ele é um semiplano. Por quê? Os pontos que estão do outro lado, aqui nesse prolongamento aqui, por exemplo, eles já não estão fazendo 45 graus. Eles estão fazendo 45 mais 180. E não 45 graus. Estão do outro lado ali, já da volta do eixo. Então eles não fazem parte deste grupo. Então eu defino um semiplano com o φ constante. E com z constante eu continuo definindo meus planos, porque z é a mesma coordenada que anteriormente. Certo? Então quais vão ser os limites que eu preciso utilizar para poder cobrir todo o meu espaço, né? Bem, z a gente já sabe que precisa ir de menos infinito até infinito. Beleza. E agora a gente só precisa redefinir ρ e φ. ρ é o raio, né, dessas circunferências, ele vai de 0 até infinito. Por que a gente não tem o raio negativo? Porque se a gente tivesse o raio negativo, a gente estaria num ponto que já tem um outro φ diferente aqui, né? Então, a gente estaria definindo duas vezes o mesmo espaço. Então, a gente vai fazer φ variando entre 0 e 360 graus, que aqui em radiano será igual a 2π. Então a gente já deu a volta completa aqui. Só precisa agora definir o raio como sendo de 0 até infinito. Então eu vou definir ρ como variando entre 0 e infinito e φ variando de 0 até 2π. Então assim eu consigo representar todo o meu plano. E usando a coordenada z variando de mais infinito a menos infinito, eu consigo agora definir os demais pontos do espaço. Ok? Beleza. E aí, como a gente definiu aqui as nossas coordenadas como sendo ρ, φ e z, os nossos vetores unitários serão a ρ, a φ e a z. A z é exatamente o mesmo vetor AZ que a gente viu anteriormente, e a ρ e a φ são aqueles vetores que a gente viu que apontam na direção de crescimento de ρ e de φ. Portanto, meus vetores na representação em coordenadas cilíndricas serão desta forma, né? Eles vão ter uma magnitude em ρ, em φ e em z, fazendo essa combinação linear dos vetores unitários. Aqui está um diagrama, né, mostrando esses vetores unitários, né? E aqui a gente já está colocando como referência as coordenadas cartesianas x, y e z, para a gente ter uma ideia da relação entre elas, né? Então eu estou traçando aqui, com esse novo sistema de coordenadas, um ponto em que os meus vetores serão estes aqui. A φ indicando na direção do crescimento do ângulo, a ρ indicando na direção do crescimento do raio do cilindro e a z apontando na direção de crescimento da altura do cilindro, certo? Beleza. Então essa é a representação em coordenadas cilíndricas. Vamos primeiro introduzir as coordenadas esféricas e depois a gente comenta sobre a conversão entre elas, certo? O sistema de coordenadas esféricas, ele não surge de um plano, né? A gente pode pensar nele como um plano polar, mas que ele é rotacionado 360 graus, né? Em torno do seu eixo. 360 não, 180 graus em torno do seu eixo. Mas outra forma de verificar é o seguinte: a gente definiu nas coordenadas polares um conjunto de círculos concêntricos. Nas coordenadas esféricas, nós vamos pensar aqui num conjunto de cascas esféricas, que também são concêntricas. Então a gente está tirando a ideia do mesmo lugar, certo? Só que numa outra a gente definia para o plano, circunferências para o plano, e agora a gente vai definir já diretamente no espaço cascas esféricas. Note que se eu utilizo cascas esféricas de raio zero até raio infinito, eu cobri todo o espaço tridimensional. Perfeito? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar para definir esse sistema de coordenadas é o raio da esfera. Note que o raio da esfera ele é diferente do raio do cilindro.
Então, por conta disso, a gente vai precisar utilizar uma letra diferente. Mas esse R também quer dizer raio, tá? Só que o Rzinho a gente vai usar para o raio da esfera. Agora, a gente precisa fazer um mapeamento na superfície dessa casca esférica. Então, veja aqui. Se eu defino esferas de raio zero até raio infinito, eu consegui definir todo o espaço tridimensional. Mas eu ainda preciso definir qual é o ponto sobre a esfera que eu estou me referindo especificamente, certo? Para poder mapear todos os pontos do espaço. Então eu posso fazer esse mapeamento no esquema em que a gente faz o mapeamento da Terra. Eu posso fazer o mapeamento de latitude e longitude. Então eu posso definir isso através de dois ângulos, certo? Então quais serão minhas referências? Se eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou escolher dentro dessa casca esférica, eu vou escolher esta curva aqui como sendo a minha curva de referência. Todo mundo vê quando eu desenho aqui, né? Beleza. Então eu vou escolher uma outra curva de observação. Então seja, por exemplo, esta curva aqui. Entre essas duas curvas estão desenhadas sobre a esfera, vai existir um certo ângulo de rotação. Um ângulo de rotação entre uma e outra. Ou seja, eu preciso girar essa minha curva de um certo ângulo para que ela atinja essa outra curva de referência. Eu vou chamar esse ângulo de rotação novamente de φ. Por que eu vou chamá-lo de φ? Porque a rotação que eu estou fazendo é essencialmente a mesma. Qual é a diferença desta rotação que estava acontecendo em cilíndricas para essa rotação agora que está acontecendo em esféricas? Em cilíndricas, eu estava fazendo a rotação de uma reta. A minha reta nesse ponto, eu rotaciono de um ângulo φ para que ela atinja uma reta nesse ponto aqui. Então, em cilíndricas, eu estava fazendo a rotação de uma reta. Em esféricas, eu estou fazendo a rotação de um semicírculo. Esse cara daqui é um semicírculo ao longo da superfície da esfera. Eu estou fazendo rotação de curvas diferentes. Beleza. Por quê? Porque essa curva daqui era uma curva em Z. Essa curva vermelha aqui não é uma curva em Z, é uma curva em outra coordenada, certo? Mas aí, enfim. Como eu não tenho mais a coordenada Z aqui nas esféricas, eu estou fazendo a rotação de um outro tipo de curva, que é uma semicircunferência. Beleza. Mas o tipo de rotação é exatamente igual. E aí, se a gente define esse eixo daqui como sendo x e esse eixo daqui como sendo y, eu estou fazendo a rotação no mesmo plano, no plano xy. Portanto, a minha coordenada de rotação, a primeira delas, vai ser φ. Beleza? Ok. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui em que eu coloquei o eixo Z para deixar mais claro aqui, certo? Agora eu preciso definir dentro deste semicírculo, né? Aqui eu já tenho um semicírculo azul aqui. Dentro desse semicírculo, eu ainda preciso parametrizar mais uma vez. Então agora eu vou escolher um conjunto de curvas que serão circunferências completas. Então observe essa circunferência completa aqui. Eu posso comparar esta circunferência completa através do ângulo formado por este arco. Aqui vai existir um ângulo entre o topo da esfera e o ponto onde está essa minha segunda curva, que é uma circunferência. Aqui vai existir um ângulo. Esse ângulo é novo e eu vou chamar esse ângulo de θ. Então aqui vai se definir um conjunto de curvas, e esse conjunto de curvas é um conjunto de circunferências ao longo dessa esfera. Então aqui é um outro conjunto, por exemplo, com um θ diferente. Aqui é uma outra circunferência com um θ diferente.
E eu posso definir essa distância através do ângulo formado entre o topo da minha esfera e esta circunferência. Como eu defini x e y nestas direções aqui, justamente para que eu chamasse o meu primeiro ângulo de φ, então agora eu sei que o topo da esfera vai estar no eixo z. Certo? Porque eu já defini x e y, então quando eu já defini x e y, então z agora já tem um ponto específico para estar, né? E aí, beleza. Então eu consigo construir essa relação entre as coordenadas esféricas e as coordenadas cartesianas, certo? Um encaixe geométrico, certo? A gente vai fazer essa relação matemática lá para frente. Então, meus vetores unitários, como a gente está discutindo até agora, eles apontam na direção do crescimento daquela minha coordenada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu raio R. Então, qual é a direção do crescimento desse raio, né? Então, se eu tivesse que substituir essa esfera pela esfera imediatamente maior, pela esfera infinitesimalmente maior do que essa, o meu raio cresceria nesta direção aqui. Certo? Esse raio aqui é normal à superfície dessa esfera. Quando eu quero aumentar o meu φ, qual é a direção que eu estou percorrendo, né? Φ ele aumenta nesta direção aqui, ó, ao longo da superfície da minha esfera. Então, este ângulo aqui, Aφ, ele tangencia a superfície da esfera, apontando na direção de crescimento φ. E o meu ângulo Aθ aponta também, tangenciando a esfera, mas na direção de crescimento de θ. Agora vamos escolher a ordem desses vetores aqui para que o meu sistema seja destrógero, né? Então vamos colocar o raio primeiro. Então se a gente escolhe o raio primeiro, a segunda variável, a segunda coordenada deve ser a coordenada θ. Então se a gente fizer aqui a regra da mão direita, se eu aponto o meu dedo indicador na direção R, eu aponto o meu dedo médio na direção θ e o meu polegar resulta na direção φ, certo? Então, se eu escolho R θφ, aí isso funciona, certo? O sistema torna-se destrógero. Se eu escolhesse numa direção diferente, por exemplo, R φθ, isso não funciona, certo? Quais são agora as variações dessas variáveis, dessas coordenadas, para que eu consiga fazer a cobertura de todo o espaço? Como a gente discutiu anteriormente, o meu raio deve variar entre 0 e infinito. Então, meu raio variando entre 0 e infinito, eu consigo cobrir todo o espaço com todas as esferas. E para fazer o mapeamento da superfície das esferas, eu posso agora fazer variações em φ e θ. Anteriormente, a gente já tinha definido φ como variando 2π, para poder fazer a volta completa nessas circunferências. Então aqui eu também vou definir φ como variando 2π. Então, a partir da origem, por exemplo, se φ varia 2π, ele vai fazer uma volta completa em torno desta circunferência na superfície da esfera. Então esse cara daqui é a variação de φ. Eu vou fazer isso para manter a consistência entre as minhas coordenadas, certo? Se eu faço isso, então meu φ em coordenadas esféricas varia exatamente da mesma forma que o meu φ em coordenadas cilíndricas. Então eu posso agora afirmar que esses dois φs são exatamente iguais. Então agora, para mapear o resto da minha esfera, eu só preciso fazer agora a θ variar entre 0 e π. Eu não preciso mapear θ de 0 a 2π, porque senão eu estaria passando duas vezes pelo mesmo ponto. Eu estaria fazendo duas vezes a cobertura aqui da esfera. Então esta é a minha variação. O raio deve variar entre 0 e infinito. O θ deve variar entre 0 e π. E o φ deve variar entre 0 e 2π.
para a gente manter a consistência com os sistemas anteriores. Quais vão ser as coordenadas de curvas constantes? Quais vão ser as curvas constantes, né, nessa coordenada? Então a primeira delas, e a mais simples, é a casca esférica, quando a gente escolhe o raio constante. Então, bem, essa é uma definição aí bem simples, né? A gente tem um polo, uma origem, né? E quando a gente define um raio constante, a gente está escolhendo o conjunto de pontos que estão equidistantes desta origem. Então, esta superfície é, portanto, uma casca esférica. É aquela em que todos os pontos estão equidistantes da origem do sistema, certo? Aqui no caso, é literalmente da origem total do sistema, né? Diferentemente do cilindro, que é a distância para o eixo do cilindro, né? Aqui não, aqui é a distância realmente para o polo central, a origem. Beleza. O que acontece quando a gente escolhe θ constante? Θ constante são todos os pontos, vamos dar uma olhada aqui que vai ficar mais fácil de desenhar. São todos os pontos que possuem o mesmo ângulo θ. Então veja só, se a gente escolhe aqui um ângulo θ, vamos escolher esse ângulo θ aqui, por exemplo. Certo? O ângulo θ, novamente, é o ângulo da distância entre o ponto de referência e o meu eixo Z. Então vejam só, todos esses pontos aqui que estão nesta circunferência estão no mesmo ângulo θ. Só que note o seguinte, vai existir aqui uma reta em que todos os pontos aqui desta reta estão no mesmo ângulo θ. Concordam? E esta reta, mesmo se for rotacionada aqui de um ângulo φ, vai continuar tendo essa mesma distância. Então, esta reta aqui, por exemplo, também faz parte. E esta outra reta, enfim. E isso vai traçar uma superfície de φ constante, que será um cone. É um conjunto de círculos, só que esses círculos estão crescendo, né? Então, por isso, eu vou ter uma superfície cônica, que vai ter essa cara aqui, ó. Certo? Aqui, bem, aqui está representado as três ao mesmo tempo, mas isso aqui tem um prolongamento, né? Essa superfície de φ constante é este cone. Note que, diferentemente de quando a gente define um raio constante, quando a gente define um θ constante, esta superfície é ilimitada. Ele é um cone infinito, certo? Esse cone continua crescendo aqui para sempre. Ele continua crescendo aqui também para sempre. Aqui, enfim, o desenho tem que acabar em algum momento, né? Mas esse cone é infinito, tá? Diferentemente do raio constante. Quando a gente define o raio constante, a gente define uma região finita, certo? Uma região que é contida. Uma região fechada. No caso do cone, não. Ele é uma região aberta e uma região infinita, tá? E quando a gente define o φ constante, a gente está fazendo essencialmente a mesma definição do que aconteceu aqui nas coordenadas cilíndricas, tá? Esse cara daqui está em coordenada cilíndrica. E quem é o φ constante? O φ constante é esse plano aqui. Φ constante é todo esse plano, que ele é um semiplano infinito, certo? Ele é um semiplano, ok? E aí ele vai ter esse cara aqui, vai ter essa cara quando comparado às outras coordenadas esféricas. A representação do vetor em coordenadas esféricas é esta aqui. Nesta específica ordem, né? R, θ, φ, para que faça sentido dentro de um sistema destrógeno. Ok, vamos agora dar uma olhada nas conversões entre os sistemas de representação. Então, primeiro a gente vai construir a conversão entre o sistema cartesiano e o sistema cilíndrico, para depois estabelecer a relação entre o sistema cilíndrico e o sistema esférico, e a partir daí a gente pode criar a relação completa, certo? Só fazendo uma multiplicação, como a gente vai ver aqui, uma multiplicação matricial. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui no mesmo plano as coordenadas em
cilíndricas e cartesianas. Então, eu vou escolher a minha reta de referência para ser o x, como a gente tinha, né, discutido anteriormente, mas se a gente fizer isso, o que acontece? O meu z das duas coordenadas é igual. Então, a gente já tem uma coordenada que a gente já tem a relação direta. Z igual a z, e é isso aí, nas duas transformações, tanto para um lado quanto para o outro. Então, isso já é bastante conveniente. A outra observação que a gente pode ver é que existe uma relação aqui trigonométrica, né? X, Y e ρ formam um triângulo quadrado. Então eu posso utilizar as minhas relações pitagóricas para definir essas variáveis. Então eu conheço pelo menos um ângulo, na verdade um não, né? Eu conheço dois ângulos do meu triângulo, porque eu sei que esse encontro aqui de x e y será sempre um ângulo de 90 graus. E o outro ângulo eu sei que vai ser ρ, que é o ângulo que eu defini aqui nas minhas coordenadas. Então eu sei que meu x vai ser ρ vezes o cosseno de φ, e o meu y vai ser igual a ρ vezes o seno de φ. E o ρ pode ser obtido usando o teorema de Pitágoras, né? Então meu ρ vai ser igual a teorema de Pitágoras feito com x e y. E o meu φ pode ser obtido através da sua tangente. Então a tangente desse ângulo φ aqui vai ser y sobre x, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então se eu sei que a tangente de φ é igual a y sobre x, eu posso dizer que φ é igual a tangente inversa, né? O arco tangente de y sobre x. Eu também posso definir essas relações aqui em função do cosseno e do seno de φ. Então aqui eu tenho φ, x será ρ cosseno de φ por ser o cateto adjacente. E y será ρ seno de φ por ser o cateto oposto. Então eu tenho aqui as duas regrinhas de conversão, isso é bem simples, né? Ok. Estas regras de conversão são para conversões de coordenadas. Quando eu vou converter um vetor, eu preciso fazer, enfim, uma regrinha um pouquinho diferente. É a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Então vamos ver aqui. Vamos primeiro dar uma olhada. Aqui eu tenho a relação, né, entre os meus vetores ax e ay em função dos meus vetores a ρ e a φ. Então vamos lá. O ponto de interesse que eu estou observando aqui é esse ponto que eu vou marcar de vermelho aqui, certo? Então vamos lá. Qual é a direção em que ax aponta? Ax aponta sempre na direção de crescimento de x. Então x cresce nessa direção, ax vai apontar nessa direção. Então ax está aqui desenhado no diagrama aqui, certo? A ρ é desenhado na direção de crescimento do raio. Então veja que o raio cresce nessa direção, certo? Se a gente desenhar aqui, ó, nas coordenadas polares, os meus círculos estão aqui, né? Meus círculos estão aqui e o meu raio cresce nessa direção. Então aqui está o meu a ρ, desenhado na direção do crescimento do raio, certo? E o φ cresce em que direção? φ cresce na direção do crescimento do ângulo. φ aponta na direção do crescimento do ângulo, né? Então ele vai apontar, ó, nessa direção aqui. Deixa eu desenhar de outra cor aqui. Vai apontar nessa direção aqui. A φ. Então essa é a direção de crescimento de a φ. Ok? Então a φ, aqui neste ponto específico de observação, estará apontando nessa direção. Deixa eu desenhar o a φ aqui. A φ vai estar apontando nessa direção. Como é que a gente estabelece a relação entre esses vetores, né? Quando eu projeto a ρ e a φ na direção x,
Então, vou fazer aqui a projeção desses vetores na direção x. A soma desses vetores será igual ao meu vetor na direção x. E a projeção desses vetores a ρ e a φ na direção de y serão meu vetor a y. Certo? Então, vou fazer aqui as projeções dos vetores. A primeira projeção vai ser a projeção do vetor ρ. Então, veja que o ângulo formado entre o meu vetor a ρ e a minha direção x é o próprio ângulo φ, certo? Está aqui, ó, denotado. Então, isso significa que o cosseno de φ vai ser usado aqui nessa conversão. Então, eu já sei que o meu AX, a primeira componente de AX, vocês podem ver aqui embaixo, ó, cosseno de φ a ρ. É a minha primeira componente. Certo? Esta é a projeção do vetor a ρ na direção x. E agora, como é que eu encontro a φ? A φ está aqui num ângulo que é 90 graus mais φ, né? Dessa direção x aqui. Eu posso representar a φ como menos a φ. Está aqui, ó, menos a φ. E aí agora, menos a φ, eu sei que eu tenho uma relação de seno com esse ângulo, porque agora φ será o ângulo oposto, né? Quando eu faço essa semelhança de triângulos, o meu ângulo φ está aqui. Certo? Quando eu faço essa semelhança de triângulos aqui, eu sei que φ está neste ponto. Então eu tenho uma relação aqui de cateto oposto, então eu vou ter o seno. Como eu tive que fazer essa inversão, menos a φ, então agora eu tenho menos o seno de a φ. O meu vetor unitário AX será igual a cosseno de φ a ρ menos seno de φ a φ. Essa é a relação para AX. Agora vamos dar uma olhada na relação para AY, que é a que está do outro lado, né? Então aqui estão desenhados os meus mesmos vetores, né? A φ e a ρ. Só que agora quais serão as relações, né? A φ agora está no cateto adjacente e a ρ está no cateto oposto. Então por isso eu vou ter AY seno de φ a ρ mais cosseno de φ a φ, que é essa segunda relação aqui. A partir dessas relações entre os vetores, eu posso agora fazer a conversão de um vetor que está em um sistema para um vetor que está no outro sistema. Sim, invertendo essa relação aqui, eu obtenho esta relação aqui, que é, no caso, a ρ, a φ e a z em função de ax e a y. Então é só inverter essa equação aqui e aí resulta nesse conjunto de equações. Vamos fazer agora a conversão de um vetor de cartesianas para cilíndricas. Então, primeiro eu parto da definição do meu vetor em cartesianas. Então, veja aqui que eu tenho a minha definição do vetor, que são as componentes ax, ay e az multiplicados pelos vetores unitários. Eu posso utilizar as minhas definições que eu encontrei aqui nesta relação, na primeira relação, certo? E substituir quem são ax, ay e az. Então, eu estou fazendo uma substituição direta aqui, olha só. Eu estou substituindo diretamente o meu vetor por esta combinação vetorial aqui, que a gente encontrou naquelas equações. E aí o que acontece? Eu preciso ajustar esses vetores de modo que eles fiquem na forma que a gente conhece da representação cilíndrica, que é esta forma aqui, ó. Certo? Então, a ρ, a φ e a z, nessa ordem. Então, eu preciso fazer aqui uma recombinação das minhas parcelas. E ela fica mais ou menos dessa forma. Certo? Então, aqui, o que eu posso identificar? Todo esse primeiro termo aqui será a minha componente na direção ρ. Então, eu posso dizer que esta quantidade é igual ao meu a ρ.
Já no meu segundo termo, toda esta quantidade será igual ao meu Aφ. E, obviamente, como a gente já esperava, o meu AZ permanece inalterado. Então, estas são as conversões que a gente utiliza para vetores. Nós podemos, obviamente, escrever essa relação como uma matriz. Então, aqui está a forma matricial desta relação. Aqui está a forma matricial dessa relação. Certo? Então, se a gente conhece a matriz, basta fazer essa conversão aqui de forma rápida. Certo? Aqui não é complicado. Então, dado um certo φ em um ponto, a gente consegue fazer a conversão do vetor naquele ponto de xyz para ρφz. Note o seguinte, essa matriz aqui, a gente pode escrever ela resumidamente, né, nessa forma. Essa matriz de transformação T de φ, é uma matriz que tem algumas propriedades importantes. Ela é o que a gente chama de matriz unitária. Para que uma matriz seja unitária, ela tem que ter duas características. A primeira delas é aqui, a sua matriz inversa é igual à sua matriz transposta. Ou seja, a minha matriz T multiplicado pela sua transposta vai dar igual a identidade. A segunda característica é que o determinante desta matriz T é unitário. Quando a gente tem essas duas características, a gente pode dizer que essa matriz é uma matriz unitária. Por que isso é importante? Porque isso significa que quando a gente multiplica um vetor por essa matriz, o que a gente está obtendo é um outro vetor de mesma magnitude. Isso é importante, isso é relevante. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo só uma transformação na representação do vetor e não necessariamente uma transformação no valor desse vetor. Certo? Ok. A gente pode também inverter essa equação. Invertendo essa equação, a gente consegue, na forma inversa, a conversão de cilíndricas para cartesiana. Beleza. Vamos dar uma olhada agora, então, nas relações entre as coordenadas esféricas e as coordenadas cilíndricas. Então, vamos observar aqui primeiro a relação entre elas. Aqui a gente tem o plano cartesiano, mas sobre o plano cartesiano nós temos todas as coordenadas cilíndricas e esféricas. Então aqui eu tenho o raio do cilindro, ρ, tenho também o raio da esfera, R. Como a gente discutiu anteriormente, φ vai fazer parte das duas representações, tanto da representação cilíndrica quanto da representação esférica. O meu ângulo θ faz parte somente da minha representação esférica, enquanto a minha coordenada z vai fazer parte da minha representação cilíndrica. Então o que eu preciso fazer agora? Estabelecer relações entre essas quantidades. Eu tenho novamente um triângulo retângulo formado entre as minhas componentes R, ρ e z. Este triângulo aqui, ó. Certo? Por que eu garanto que esse triângulo é sempre um triângulo retângulo? Porque ρ e z são coordenadas ortogonais. Elas pertencem ao mesmo sistema. Então eu posso dizer que o meu raio R é igual à soma dos quadrados dos seus catetos aqui. Então ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Essa é a primeira relação que a gente tem aqui, ó. Ok? Para obter o meu ângulo θ, eu posso observar a esse outro triângulo quadrado formado, triângulo retângulo formado aqui neste espaço, certo? Então eu posso novamente definir quem é a tangente deste ângulo como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a minha tangente de θ vai ser igual a ρ sobre z, o que significa que eu posso encontrar aqui quem é o meu θ como sendo o arco tangente de ρ sobre z. E o φ possui a mesma relação.
Então φ é igual a φ nos dois. Para obter a transformação inversa, basta inverter essas relações aqui. Então meu ρ vai ser R seno θ e o meu Z vai ser o R cosseno θ. É possível ver essa relação no triângulo vermelho, certo? Z vai ser R cosseno θ e ρ vai ser R seno θ. Então a gente conseguiu estabelecer aqui uma relação entre as coordenadas cilíndricas e esféricas. Vamos dar uma olhada agora então nas relações entre os vetores. Veja que aqui nós estamos utilizando um plano ρ, Z, certo? Então essa é a primeira coisa. Onde é que esse plano se encontra? Aqui, né? Esse plano ρz, quando a gente olha no espaço, ele é exatamente o plano que contém esses dois triângulos aqui. Por que a gente vai olhar para esse plano? Porque é nesse plano que estão aí as variáveis importantes para a gente, que são ρ, r, θ e φ. E z, né? Naturalmente. Então esse plano vai ser o plano legal para a gente observar. Então quem é que é essa quantidade aqui? Essa quantidade aqui é R. Quem é que vai ser a minha quantidade ρ? Minha quantidade ρ está aqui, a minha coordenada ρ está aqui. Minha coordenada θ já está desenhada aqui no diagrama. E a coordenada z está aqui nesse ponto. A coordenada φ, ela não aparece aqui nesse plano, quando a gente escolhe esse plano. Mas para a gente isso não é importante, porque a coordenada φ se mantém igual entre os dois sistemas. Então a gente sabe que que o vetor unitário Aφ é o mesmo nas duas representações. O que a gente tem aqui? A gente vai tentar definir AR em função de Aρ e AZ. Esse ângulo θ, ele está reproduzido neste ponto aqui entre os meus dois vetores unitários. Esse aqui é o meu ângulo θ. Então, diretamente, eu posso relacionar AR com AZ pelo cosseno, né? Então, essa relação está explicitada aqui. O meu ângulo AR vai possuir uma componente que é AZ cosseno de θ. E o meu Aρ estará ligado a R por 90 menos θ. 90 menos θ. 90 menos θ, essa relação dá o seno, né? Ou a gente pode também visualizar Arρ como sendo o cateto oposto. 90 menos θ. Então aqui, seno. No caso da relação entre AZ e Arρ para o vetor Aθ, note que eu tenho novamente aqui, ó, o ângulo θ entre Arρ e Aθ. Então, a projeção de Arρ na direção θ é o cosseno de θ Arρ. E essa relação está explicitada aqui. Cosseno de θ Arρ. E aqui eu tenho a mesma relação de 90 menos θ, só que 90 menos θ com a minha projeção de AZ nessa direção aqui, que vai ser menos AZ, né? Menos AZ, quando eu projeto menos AZ na direção de Aθ, o ângulo é 90 menos θ, o que resulta num seno. Então essa segunda parcela aqui, ó, menos seno de θ, AZ. Então a gente obteve essas relações aqui. Se eu inverto essa relação, eu encontro a conversão no sentido contrário, né? De coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas. Então vamos repetir aquele procedimento para a gente encontrar qual que é a conversão de um vetor qualquer. Agora de cilíndrica para esférica. Então está aqui o vetor qualquer representado em coordenadas cilíndricas. A gente pode ver isso porque a gente sabe que os vetores unitários de coordenadas cilíndricas são Arρ, Aφ e AZ.
Então a gente vai fazer a mesma substituição. Nós vamos substituir utilizando essas equações aqui. Então, substituindo, a gente tem o primeiro termo, que vai ser equivalente ao vetor arrow. Φ é o mesmo, e a gente vai substituir também o terceiro termo pela representação de AZ em coordenadas esféricas. Rearranjando os termos, a gente pode dizer que esse primeiro termo aqui é o meu AR, esse segundo termo é o meu termo Aθ, e o meu terceiro termo é o termo Afι. Então, novamente, eu posso colocar essas relações em uma forma matricial. Note que a minha transformação matricial agora depende de θ, né? Então eu vou chamar essa matriz de transformação de S de θ. Então eu tenho duas matrizes de transformação. Eu tenho a matriz de transformação T de Φ, que é esse cara daqui. Essa matriz aqui, né? T de Φ, que converte de retangular para cilíndrica. E eu tenho a minha segunda matriz de conversão, que converte de cilíndrica para esférica. Quando eu inverto essa equação, eu obtenho a relação para fazer a conversão no sentido contrário, né? No sentido de esférica para cilíndrica. Note que essa matriz de conversão S também é uma matriz unitária, porque ela faz a mesma coisa. Ela converte um vetor de uma representação para outra representação. Ele não aumenta, né? Ele não muda o vetor, ele não aumenta a magnitude daquele vetor. Ele apenas faz uma conversão entre dois sistemas. Então a magnitude dos dois vetores tem que ser igual em qualquer que seja a representação escolhida. Ok? E agora vamos deduzir a relação entre coordenadas esféricas e cartesianas. Para esta relação, a gente poderia novamente observar geometricamente, tentar deduzir, né, com trigonometria, mas a forma mais fácil de se fazer é fazendo substituição das relações que a gente já tem. Porque se a gente consegue converter cartesiano cilíndrico e cilíndrico esférico, é só a gente juntar, substituir uma na outra, e aí a gente consegue as relações totais. E são estas daqui, certo? Então meu raio não era ρ ao quadrado mais z ao quadrado, aqui eu substituo o valor de ρ, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, era a raiz disso aqui, né? Quando eu elevo ao quadrado, dá este resultado. Aqui o meu ângulo θ era tangente a menos 1 de ρ sobre z, eu substituo aqui o valor de ρ, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o φ já estava relacionado diretamente com as coordenadas x, y, através da conversão de cartesiana para cilíndrica. Então, aqui está esta mesma relação. A gente pode inverter essa relação e a gente obtém esse outro conjunto de equações. Isso aqui está errado. Essas equações aqui estão erradas. O y termina aqui com seno φ. Eu vou corrigir isso aqui para vocês e eu coloco já lá no Cigar a versão corrigida, ok? Seno φ. Então aqui ele termina R seno θ seno φ. Por fim, a gente pode fazer essa conversão da seguinte forma, né? A gente sabe que o vetor A na representação esférica, eu posso obtê-lo por uma matriz S multiplicado pelo meu vetor em cilíndricas. Só que o meu vetor em cilíndricas eu posso obter pela multiplicação entre uma outra matriz e o meu vetor em coordenadas retangulares. Então isso significa que eu posso fazer a multiplicação dessas duas matrizes e obter uma matriz única de transformação que vai depender de θ e de φ simultaneamente. E é esta matriz aqui. Note que essa matriz, ela também é uma matriz unitária, né? E a gente pode demonstrar isso dessa forma. A gente sabe que T é uma matriz unitária, então a gente já é dado que temos essa equação. Então a gente pode em qualquer lugar colocar aqui uma matriz identidade, e essa matriz identidade não vai alterar o produto.
Então a gente pode colocar, por exemplo, uma matriz identidade aqui no meio. Se a gente tem essa matriz identidade e a gente sabe que S também é uma matriz unitária, a gente pode substituir essa matriz unitária pelo produto dessas matrizes S por S transposta, já que S é uma matriz unitária também. Então, dessa forma, a gente pode agora alterar a ordem, né, dessas multiplicações aqui e fazer primeiro essa multiplicação T de S, quer dizer, T de S não, né, T vezes S, só que existe uma propriedade que diz que quando eu multiplico duas matrizes transpostas, o produto dessas duas matrizes transpostas é igual à transposição do produto em ordem inversa. Então eu estou aqui demonstrando que T vezes S é também uma matriz unitária, porque T vezes S multiplicado pela transposta de T vezes S vai ser também igual à matriz de identidade. Então esta tabela aqui de conversão, essa matriz de conversão, também vai possuir as mesmas propriedades, né? De ter determinante igual a 1 e da sua inversa ser igual à sua transposta. Então aqui está a nossa última conversão. Ok? Então façam o questionário. Lembrem-se que vocês têm até 5 tentativas, né, de fazer os questionários, então vocês podem tentar de novo para ver se erraram alguma coisa e aí, bem, enfim, é isso. Valeu, gente. Então até quinta-feira.